Hoje o assunto do nosso vídeo é harmonização. Nós vamos falar sobre sabores dos vinhos e sabores dos acompanhamentos para os vinhos. Se você tem alguma dúvida nesse assunto, fica com a gente nesse vídeo. Uma vez me disseram que a harmonização, a definição de harmonização é quando você combina um sabor com um outro sabor e essa combinação gera um terceiro sabor. Então, eu sou arquiteto de formação, de cara eu já fiz associação com as cores. Se você pegar, por exemplo, o azul e o amarelo e misturar, você vai ter o verde. O verde, ele é uma terceira cor, ele nem é azul, nem é amarelo. Você até consegue saber se tem muito azul naquele verde ou se tem muito amarelo, à medida que ele está mais escuro, ele está mais claro. Mas uma coisa é gerar um terceiro sabor, outra coisa é você vai gostar desse terceiro sabor. Então, você já começa a perceber que há uma relação pessoal com a harmonização. Uma outra associação com as cores que a gente pode fazer é quando um arquiteto vai fazer, por exemplo, um estudo cromático de uma edificação ou de um ambiente em que ele pega a rosa das cores, e a rosa das cores ela é um círculo em que tem as cores, que vão passando as cores, por exemplo, azul, depois vem o verde, depois vem o amarelo, e vem em tons de laranja, vermelho, rosa, roxo, até que fecha no azul de novo. E esse círculo, ele vai trazer informações importantes de cores que a gente vai usar como contraste, ou cores que a gente vai usar para fazer, por exemplo, um tom sobre tom. Tem hora que é importante o contraste, e a gente quer destacar algum elemento da edificação ou do ambiente, e tem hora que a gente prefere usar o tom sobre tom para trazer uma harmonia maior para aquela edificação ou para aquele ambiente. Para os sabores, a gente vai fazer essa mesma associação. Vamos pegar características de sabores doces, ou salgadas, ou amargas, ou azedas, e vamos combinar isso aí. Tem hora que vai ser interessante combinar o doce com o salgado, em contraste, e tem hora que vai ser interessante combinar dois sabores amargos, dois sabores doces. Vamos aos exemplos, para ficar mais claro. Imagine queijo com goiabada, queijo salgado, goiabada doce. Quando você mistura, você tem um terceiro sabor, que aliás é muito agradável e a maioria das pessoas gosta. Vamos a outro exemplo, mousse de maracujá, que é o maracujá e azedo, com chocolate amargo. Então essa combinação também agrada muito ao paladar das pessoas. E vamos a mais um exemplo, uma sobremesa de abacaxi com canela e açúcar. Vai quebrar um pouco a acidez do abacaxi. Então essa característica de sabor é que a gente vai levar para a harmonização. Bom, eu já lhe adianto, eu não vou falar para você o vinho certo para tomar com essa sobremesa ou com esse prato é esse, ou o contrário, o acompanhamento certo para esse vinho é esse ou aquele. Porque eu não quero limitar suas opções, eu prefiro que você descubra, tá certo? Mas use essa lógica de amargo com tom, com intensidades de amargor, de contrastes com doce e salgado. Vamos a mais exemplos então. Outro dia eu tive uma grande surpresa, uma experiência sensorial muito positiva, tomando um vinho poderoso, encorpado, e provando o chocolate 70% com cristais de sal. Para mim, para o meu paladar, agradou demais. O chocolate 70% ele não é tão gorduroso de derreter na boca. Apesar disso, ele foi consumido mais rápido do que se eu não tivesse tomando vinho. Ele se desmanchou mais rápido. E essa sensação foi muito positiva. Eu não tinha provado, fui testar, fui experimentar e deu muito certo. Já aconteceu também de eu preparar um acompanhamento em casa, uma brusqueta, e para tomar com um vinho tinto, uma brusqueta com molho de tomate, com queijo curado e com uma proteína, que no caso lá era com atum. E fui tomar com um vinho tinto. E a coisa não aconteceu da mesma forma, ao contrário, eu preferi deixar a brusqueta para outro momento. E peguei só o queijo para acompanhar com aquele vinho. Então, o que eu quero lhe dizer com esses exemplos? Que você precisa descobrir os sabores que agradam a você. Aliás, tem uma máxima no mundo dos vinhos que o melhor vinho do mundo é aquele de que você gosta. E para a harmonização, nós vamos também trazer essa mesma ideia. A harmonização perfeita, que é o que as pessoas, em tese, procuram, é a que você gosta. E se você tem mais de uma opção de harmonização de que você gosta, isso é ótimo. Isso te dá liberdade para você escolher para aquele dia uma experiência interessante, seja para você degustar sozinho, seja para você trazer para os seus convidados. Então a nossa dica para você hoje é experimente, conheça o seu próprio paladar
e vá misturando isso de forma que você consiga reconhecer depois do que você gostou. Por exemplo, quando eu estava tomando esse vinho encorpado com chocolate 70% e flor de sal, que eu gostei, eu poderia continuar a mesma experiência com um brigadeiro que é bem doce. Eu não fiz isso aí porque não tinha na hora lá, mas era uma experiência interessante de fazer. Outra experiência, já que eu estava harmonizando um sabor marcante do vinho com um acompanhamento salgado, amargo, eu poderia pegar um salgado, como por exemplo, que é até mais conhecido como os queijos. Os queijos eu já faço isso com frequência, aliás eu gosto muito do queijo parmesão para tomar com vinho encorpado. Mas esse é o meu paladar, eu gosto disso. Pode ser que você não goste. Então a minha dica para você é experimente, misture as características de sabor de uma forma consciente. Não é, então tudo pode. Não se trata de tudo pode. Trata-se de você experimentar e mapear aquilo que você gosta. Isso sim é uma forma interessante de você testar esses sabores. Esse é o nosso vídeo de hoje e eu conto com você para que você deixe nos comentários as harmonizações que você já tentou e que você gostou. As que não deram certo, a gente fica para outro vídeo.